Olá, pessoal, tudo bem? Estou dando início à aula de gerenciamento de projetos, né? Da terceira fase. Comecei antes em função de problemas poder acessar no horário. Não vou conseguir acessar às 16 horas, então eu gravei antes para vocês poderem assistir. Eu vou iniciar com aquelas velhas lembretes, né? Aqueles velhos lembretes, né? Então a fase 4, né? Nossa live vai ser no dia 8/6. E lembrando que vocês vão já está aberta a atividade avaliativa do primeiro bimestre, que vai até o dia 20/6. A segunda do segundo bimestre vai abrir no dia 20/6, apenas no dia 20/6 para fazer. O fórum de debate já está rolando, vocês podem já entrar, vai ficar aberto até dia 20/6 também. Pode entrar a qualquer momento e fazer seus comentários. Lembrando que é uma nota extra, né? A avaliação global presencial vai acontecer no dia 22/6. E para quem não alcançar a nota 70, né, vai ficar preso no final e a prova vai ser no dia 6/7, também presencial. Vamos lá, então, falar sobre gerenciamento de projeto, né, na fase 3, né, as aulas 11, 12, 13, 14 e 15. Gerenciamento de equipes de projeto. Então, a mágica e o poder das equipes são captados no termo sinergia, né? Sinergia é a palavra que a gente vai ouvir falar muito, né? Que vem do grego sunergos, trabalhar juntos, né? Equipes. Existem a sinergia positiva e a negativa. A essência da sinergia positiva pode ser encontrada na expressão o todo é maior do que a soma das partes. Inversamente, ocorre sinergia negativa quando o todo é menos do que a soma das partes, né? Então, a equipe é melhor do que um ou dois individual, né? Não adianta ter um craque no time se o time não joga bem, né? Não tem. Veja o Messi, que é um baita de um craque, e a Argentina não consegue ser campeã mundial, né? Reunir-se é um início, manter-se juntos é progresso, trabalhar junto é sucesso. Já dizia Henry Ford lá no início do século passado, né? Foi o fundador da Ford, né? Vou repetir, olha só a frase dele, ó. Reunir-se é um início, manter-se juntos é progresso, trabalhar juntos é sucesso. Bom, segue um conjunto de características comumente associadas a equipes de alto desempenho que apresentam sinergia positiva. A equipe tem um senso de propósito comum e todos os membros estão dispostos a trabalhar pelos objetivos do projeto. O 2. A equipe identifica os talentos e expertises individuais e os utiliza. Claro, tem que usar sempre o Messi, né? Dependendo das necessidades do projeto em cada momento. Nessas ocasiões, a equipe aceita de bom grado a influência e a liderança dos membros cujas habilidades são relevantes para a tarefa imediata. Os papéis são equilibrados e compartilhados para facilitar a realização das tarefas e os sentimentos de coesão e moral do grupo. A equipe direciona a energia para a resolução de problemas, em vez de permitir desgastes por questões interpessoais ou lutas competitivas. Quinto, diferenças de opiniões são incentivadas e livremente expressadas. Sexto, para estimular a criatividade e a exposição a riscos, os erros são tratados como oportunidades de aprendizado, em vez de razões para punição. Sétimo, os membros fixam altos padrões pessoais de desempenho e incentivam uns aos outros a concretizar os objetivos do projeto. E o último, os membros se identificam com a equipe e consideram importante fonte de crescimento profissional e pessoal. Tá? Então, continuando sobre equipes, né? Equipes de alto desempenho tornam-se campeãs, criam produtos inovadores, ultrapassam as expectativas dos clientes e terminam os projetos antes do cronograma e abaixo do orçamento. Elas são unidas por interdependências mútuas e por uma meta ou visão comum. Os respectivos integrantes confiam uns nos outros e apresentam um alto nível de colaboração.
Se não tiver um time jogando com os mesmos objetivos, esse time nunca vai ser vencedor, né? Todos precisam estar focados e alinhados para que essa equipe seja realmente um time, né? Uma equipe vencedora de alta performance. Bom, o modelo de desenvolvimento da equipe em 5 estágios. Assim como o recém-nascido se desenvolve de certa maneira nos primeiros meses de vida, muitos especialistas alegam que os grupos se desenvolvem de maneira previsível. Um dos modelos mais populares identifica 5 estágios, conforme na figura 11.1, pelos quais os grupos evoluem para equipes eficazes. Então vamos lá, ó. Quais são esses modelos? É formação, desarranjo, normatização, desempenho, desmobilização, tá? Deem uma olhadinha nesses 5 itens, tá? Deixei ele bem marcado para vocês aqui, ó. As questões que eu vi nos desafios cobram algumas coisas nesse sentido, né? O que é uma normatização? Então, o terceiro estágio é aquele que desenvolve relações estreitas do grupo, demonstra coesão. Então, tentem memorizar isso aqui, que é coisas que pode sim cair nos exercícios, tá bem? Fatores situacionais que afetam o desenvolvimento das equipes. A experiência e a pesquisa indicam que equipes de projeto de alto desempenho têm muito mais chances de se desenvolver nas seguintes condições: há 10 ou menos membros por equipe. Muita gente na equipe não vai dar certo. Os membros se oferecem para atuar na equipe de projeto. Os membros atuam no projeto do início ao fim. Os membros trabalham em tempo integral no projeto. Os membros são parte de uma cultura organizacional que promove cooperação e confiança. Os membros se reportam exclusivamente ao gerente do projeto, o líder. Todas as áreas funcionais relevantes estão representadas na equipe e o projeto envolve um objetivo estimulante. Para finalizar, os membros estão a uma distância uns dos outros que permite conversar. Quando você tem uma distância muito longa, mesmo na mesma sala, fica difícil uma comunicação e troca de informação. Criação de equipes de projeto de alto desempenho, alta performance que eu falei para vocês. Os gerentes de projetos são fundamentais no desenvolvimento de equipes de projeto de alto desempenho. Eles recrutam membros, organizam reuniões e estabelecem uma identidade de equipe. Criam um senso comum de propósito ou uma visão compartilhada, administram um sistema de recompensas que incentiva o trabalho em equipe, orquestram a tomada de decisão, resolvem conflitos que surgem na equipe e revigoram a equipe quando a energia se esvai. Sempre tem um momento que começa a pifar, e aí você precisa dar uma vitamina para a equipe, né? Os gerentes de projetos aproveitam fatores situacionais que contribuem naturalmente para o desenvolvimento de equipes, ao mesmo tempo em que improvisam em torno dos fatores que o inibem. Ao fazê-lo, exibem um estilo gerencial altamente interativo que exemplifica o trabalho em equipe e, como discutido no capítulo anterior, administram a interface entre a equipe e o resto da empresa. Recrutamento de membros de projeto. O processo de selecionar e recrutar membros do projeto varia de acordo com a empresa. Tenho que parar de vez em quando e dar uma atualizada aqui, porque não sei se eu estou com problema no Meet ou na minha internet, mas vamos lá, vamos prosseguir. Deixa eu ver se está continua gravando. Muito bem. 2 fatores importantes que afetam o recrutamento são a importância do projeto e a estrutura gerencial usada para construí-lo. Bem questão de questão de prova aí, ó. 2 fatores importantes que afetam o recrutamento são a importância do projeto e a estrutura gerencial usada para construí-lo.
Ao selecionar e recrutar membros para a equipe, os gerentes de projetos naturalmente buscam indivíduos com experiência e o conhecimento e as habilidades técnicas necessárias para a conclusão do projeto. Ao mesmo tempo, existem considerações menos óbvias que precisam ser levadas em conta no processo de recrutamento. Então, vamos lá. Ó. Capacidade de resolução de problemas, disponibilidade ocasionalmente, expertise tecnológica, credibilidade, conexões políticas, ambição, iniciativa e energia, e por último, familiaridade. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens aí que fazem relevância no recrutamento de um indivíduo para o projeto, a equipe de projeto, né? E aí veja a figurinha 11.3 aí, ó. É recrutamento de membros do projeto. Tem uma equipe aqui, tem uns gerentes que vão analisar essa equipe, né? Então, realizar reuniões de projeto, estabelecer identidade de equipe, criar visão compartilhada, criar um sistema de recompensa, gerenciar a tomada de decisão e gerenciar conflitos e rejuvenescer a equipe de projeto, né? Rejuvenescer daquela vitamina que eu falei para vocês lá, né? Então, e aí você tem um desempenho, né, superior ao que você espera, né? Se você conseguir colocar todos esses itens dentro da tua equipe de gerenciamento de projetos aí. Bom, realização de reuniões de projeto. Tem coisa mais chata do que reunião de empresa, reunião de projeto, reunião de não sei o quê. É chato, mas precisa, né? Como fazer essas reuniões? Então, a primeira é a mais importante, né? Então, veja só. A primeira vai, como diz aqui, vai dar o tom, né? Ela que vai dizer se você está no caminho certo ou não. Se a primeira já estiver bagunçada, um projeto tende a ter problemas. Vamos lá, vamos ver o que o livro fala, então. A primeira reunião da equipe de projeto, existe pesquisa sobre desenvolvimento de equipe que confirma que ouvimos dos gerentes de projeto. A reunião inaugural do projeto é vital para o funcionamento inicial da equipe do projeto, segundo um gerente de projeto veterano. Então, lá. Primeira reunião dá o tom de como a equipe trabalhará junta. Se ela for desorganizada ou se estiver a miudezas, sem objetividade, é fácil se tornar uma profecia autorrealizável no trabalho subsequente do grupo. Contudo, se ela for conduzida com lisura, concentrando-se em questões e preocupações reais de uma maneira honesta e direta, os integrantes ficarão animados por fazer parte da equipe de projeto. Em geral, há três objetivos que os gerentes de projeto tentam atingir na primeira reunião. O primeiro é dar uma visão geral do projeto, incluindo o escopo e os objetivos, o cronograma geral, método e procedimentos. O segundo é começar a abordar algumas das inquietações interpessoais captadas no modelo de desenvolvimento da equipe, que são os outros membros da equipe. Como eu me encaixarei, né? O que eu estou fazendo nesse projeto? Vocês já devem ter se perguntado, por que eu estou fazendo aqui, né? Esse projeto não tem nada a ver comigo, esse planejamento não tem nada a ver comigo, mas na visão do gerente tem sim, né? Conseguirei trabalhar com essa gente? Terceiro objetivo e mais importante é começar a modelar como a equipe vai trabalhar junta para concluir o projeto. O gerente de projeto precisa reconhecer que as primeiras impressões são importantes. O comportamento dele será cuidadosamente vigiado e interpretado pelos membros da equipe. Essa reunião deve servir como um modelo exemplar das reuniões seguintes e refletir o estilo de líder. Gente, esse parágrafo aqui provavelmente é uma questão de prova. Tá? Eu não sei as questões, e mesmo se soubesse, não poderia dizer, em função de que elas são randômicas. O que cai para um não quer dizer que vai cair para o outro. Então, não tem como eu ficar dando palpite aqui de questões que podem cair na prova. Né? O cara faz a prova na quinta-feira, na sexta-feira é outra é outra prova que vai cair, porque elas são randômicas, ela vai escolhendo as questões, né? Então, mas isso aqui com certeza é algo de prova sim, tá? É algo que pode cair sim, os três objetivos aqui da primeira reunião.
Estabelecimento de regras básicas, seja como parte de uma elaborada primeira reunião ou nas reuniões de segmento, o gerente do projeto precisa rapidamente começar a estabelecer as regras operacionais básicas sobre como a equipe trabalhará junta, que envolve não apenas questões organizacionais e procedimentais, mas também normativas sobre como a equipe interagirá, embora os procedimentos específicos variem entre empresas e projetos. Algumas das principais questões que precisam ser definidas são escritas a seguir. Veja lá, ó, decisões de planejamento, depois dá uma olhadinha no que essa decisão quer dizer, né? Plano de projeto, será desenvolvido, papapá, né? É bom dar uma memorizada nisso. Então, decisões de planejamento, decisões de acompanhamento, gerenciamento de decisões de mudança, decisão de relacionamento. Então, são um, dois, três, quatro as principais questões que precisam ser definidas para as primeiras reuniões, né? Então, veja lá, decisão, vou repetir, decisão de planejamento, decisão de acompanhamento, gerenciamento de decisão de mudança e decisão de relacionamento. Bem, durante o estabelecimento desses procedimentos operacionais, o gerente do projeto, por meio de palavras e atos, deve começar a trabalhar com os membros para estabelecer as normas da interpretação da equipe. A seguir, listam-se exemplos de algumas das normas associadas a equipes de alto desempenho, segundo pesquisadores. Então, a confiabilidade é mantida. Então, vamos lá. A confiabilidade é mantida. Nenhuma informação é divulgada para fora da equipe sem que todos concordem com isso. Então, você não vaza o projeto para outro, né? Já fica complicado. Existem muitos modelos de projetos que vazaram. Podemos falar do Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, quando corria com o Alan Prost na McLaren, que existiam mecânicos na sua equipe que vazavam as informações de acerto de carro que o Ayrton Senna fazia. Ou diferencial que ele fazia para aquela corrida, né? E o Alan Prost acabava fazendo. Como ele sabia que o Alan Prost não tinha, né, entre aspas, né, capacidade para definir naquela pista algo que o Senna tinha identificado, ele começou a pesquisar os engenheiros da sua, da sua equipe. E aí ele percebeu que alguns engenheiros estavam trabalhando em conjunto. E aí ele fez uma reunião com o Ron Dennis e falou, olha, não tem, não dá assim, não dá mais, eu quero separar. E ele separou, conseguiu separar a equipe dele, conversou, pegou os engenheiros que ele confiava, trabalhou com uma equipe um pouco até reduzida, e engenheiros que estavam trabalhando duplamente, né, às vezes até mando da própria McLaren, né, ele cortou e não deixou mais. A partir do momento que aconteceu isso, ele acabou sendo campeão mundial, né? E vaza projetos, né, gerenciamento de projeto, é a mesma coisa, né? Electrolux fez uma geladeira, estava executando um refrigerador, né? Se falar geladeira, eles ficam malucos lá, né? Mas para gente que é leigo, né? Tinha um projeto de uma geladeira, esse projeto vazou e o concorrente começou a fazer uma igual. A Electrolux lançou aquele modelo o mais rápido possível. Ele chegou no mercado com alguns problemas, porque tiveram que adiantar o projeto para não perder tudo que já tinham investido. Mais tarde conseguiu identificar os problemas que estava tendo e acabou resolvendo, mas são problemas que tem quando vaza o planejamento de um projeto. Né? Bem complicado isso. É aceitável estar em apuros, mas não surpreender os outros. Informe imediatamente que prazos ou marcos não serão atingidos. Né? Então, se tem algum problema no projeto, você tinha um objetivo de entregar no final do ano e não vai ser possível, então tem que ficar bem claro isso para que todo mundo entenda e aceite, e até às vezes em novos investimentos. Né? A tolerância zero para abrir caminho à força em um problema ou questão, concorde ou discorde, mas quando uma decisão foi tomada, desculpa, vamos lá.
Tolerância zero para abrir caminho à força em um problema ou questão, né? Pois o outro ponto. Concordo ou discordo, mas quando uma decisão foi tomada, a despeito dos sentimentos pessoais, siga em frente. Respeite os externos e não se exiba com sua posição na equipe do projeto. Trabalho árduo não impede diversão. Então, não é porque você está numa equipe que tem que trabalhar focado e tal, não impede que você também não possa ter esse momento de descontração. Né? Gerenciamento das reuniões subsequentes do projeto. Agora não é mais a primeira, são as seguintes. Né? A reunião inaugural do projeto é um dos diversos tipos de reunião necessárias para concluir um projeto. Outros tipos abrangem reuniões de relatórios de status, reuniões de resoluções de problemas, reuniões de auditoria. Questões pertinentes a elas serão discutidas em capítulos subsequentes, né, lá para frente. Por enquanto, aqui vão algumas diretrizes gerais para dirigir reuniões eficazes. Então, começar a reunião no horário, né? Acho que isso não precisa nem falar, né? Mesmo não estando todos presentes, preparar e distribuir a pauta antes da reunião, definir o horário de término, né? Senão começa a haver muitos discursos, né? Periodicamente separar um tempo para revisar o quão efetivas as reuniões anteriores foram, né, se atingiu a meta da reunião passada, né, solicitar recomendações e implantar mudanças, providenciar um bom registro de atas, revisar a pauta antes de iniciar e tentar determinar um tempo para cada item, né, não deixar ninguém ficar com longos discursos. Priorizar as questões para que sejam feitas ajustes por restrições de tempo, estimular a participação ativa de todos os membros, fazendo perguntas em vez de afirmações, resumir as decisões e repassar as incumbências para a próxima reunião, preparar e distribuir um resumo da reunião para as pessoas adequadas, reconhecer realizações e comportamento positivo, estabelecimento de uma identidade de equipe. Um dos desafios que os gerentes de projeto frequentemente encaram ao criar uma equipe é a falta de envolvimento integral dos respectivos membros. Os especialistas trabalham em fases diferentes do projeto e empregam a maior parte do tempo e da energia em outras coisas. Muitas vezes, participam de múltiplas equipes, todas competindo pelo tempo e lealdade deles. O uso eficaz de reuniões, coalocação, tá certo, tá? Não tá errado não, é coalocação dos membros da equipe, criação de um nome para a equipe de projeto, né, e criação de algo juntos logo no início, rituais de equipe, né? Equipes esportivas têm seus bordões, né, de jogo, né, seu momento lá que fala o nome do time, o nome do país, vamos junto, essas coisas, né? Então, rituais de equipes, né, bordões, criação de algo juntos, tem sempre uma desenvolve é o, digamos assim, o carro-chefe de uma equipe de alta performance, né? Gerenciamento de conflito dentro do projeto. Sempre tem algumas discordâncias, né? Se tem algum ponto que não está dando certo, ou que alguém discorda, ou algo que deu errado e um quer fazer de um jeito e quer fazer de outro. Mas, enfim, como gerenciar isso? Discordâncias e conflitos surgem naturalmente em uma equipe de projeto, durante a vida do projeto. Né? Os participantes discordam a respeito de prioridades, alocações de recursos, qualidade de trabalho específicos, soluções, problemas descobertos e assim por diante. Alguns conflitos favorecem as metas do grupo e aperfeiçoam o desempenho do projeto. É provável que as fontes de conflito mudem na medida em que o projeto progride no seu ciclo de vida. Né? Então, a figura 11.5 aqui está mostrando alguma coisa, né? Definição, planejamento, evolução, entrega. Né? Mas tem sempre algumas coisas que estão no meio aqui, né, atrapalhando esses quatro fatores aqui, né? Sempre tem um pouco de conflito no meio deles, né? Entre eles, os conflitos que podem aparecer, né? Bom, na fase de execução surgem atritos por causa de atraso no cronograma, problemas técnicos e questões de equipe.
Os marcos ficam mais difíceis de serem atingidos em razão dos atrasos acumulados no cronograma. Isso gera tensão na equipe, pois os atrasos impedem os outros de começar ou terminar o próprio trabalho, né? Às vezes tem projetos que têm vários pontos, vários braços do projeto, e alguém está num braço, outro está no outro. Quando você atrasa um, o outro braço também vai atrasar, né? Então, tem que ficar bem esperto quanto a isso, né? E você vai atrasar, comunicar, para que todos saibam disso e não venha prejudicar outras equipes também, né? Rejuvenescimento da equipe do projeto, lá, a vitamina que eu falei para vocês. Ao longo de um projeto longo, a equipe às vezes sai do curso e perde o pique. O gerente do projeto precisa se lançar à ação de modo a realinhar a equipe com os objetivos do projeto e pisar fundo. Existem jeitos formais e informais de fazer isso. Informalmente, o gerente do projeto pode instituir novos rituais, como as baratas de brinquedo, né, para reenergizar a equipe. Bom, exemplos. Em um projeto que não estava indo lá muito bem, o gerente interrompeu o trabalho e levou a equipe ao boliche. Ó, que legal, né? Para aliviar as frustrações. Em outro projeto, o gerente exibiu para sua equipe o filme Um Sonho de Liberdade, para reavivar a esperança e o comprometimento com o sucesso. Para quem não sabe, Um Sonho de Liberdade é aquele camarada que foi preso. Ele era inocente, né? Ele foi acusado de ter assassinado a esposa dele, mas ele era inocente. Ele ficou 30 anos preso, mais de 30 anos preso. Ele era perpétua, e ele sempre ajudava os outros na cadeia, fez um monte de coisas, e depois ele tentou, quando ele descobriu que todo mundo sacaneava ele teve um momento que ele podia ser dado como inocente, né? O diretor da cadeia sacaneou ele, e ferrou todo mundo na cadeia lá, menos os amigos, né? E ainda uh, deu oportunidade a um amigo dele que ele tinha feito lá na cadeia. Não vou dar mais spoiler, que já dei demais, né? Só para vocês entenderem o sonho de liberdade, que foi fez com que a equipe aqui se tornasse mais junta, mais coesa, né? Então, precisava dar esse spoiler, tá? Desculpe para quem não assistiu, mas eu sinto que vale a pena. Muito bom. Necessidade de monitoramento efetivo do projeto. Todo projeto está exposto a riscos que correspondem à possibilidade de algo acontecer de forma imprevista ou gerar um resultado diferente daquilo que foi planejado. O que pode ser positivo, gerando resultados ainda melhores, mas também pode ser negativo, representando perdas ou impedir o atingimento do objetivo central do projeto. Logo, é preciso gerenciar os projetos e todos os aspectos a eles relacionados, entre os quais podemos destacar fatores como especificações ou escopo, cronograma e custos. Nesse contexto, o controle e o monitoramento correspondem a ações extremamente relevantes, pois permitem verificar o andamento do projeto enquanto ele está sendo desempenhado, tornando possível a detecção e a correção de eventuais desvios. Isso aumenta as chances de o projeto atingir os resultados esperados ou até mesmo permitir a identificação de oportunidades que podem levar a resultados ainda melhores. Estrutura geral do sistema de monitoramento e controle de projetos. O sistema de monitoramento e controle de projetos, como sendo um processo destinado a comparar o desempenho realizado com o planejado, a fim de identificar desvios, avaliar possíveis planos de ação alternativos e tomar as medidas corretivas apropriadas. Então, esse processo é dotado de uma estrutura geral, formada por etapas que representam os passos para o controle do projeto, de modo a mensurar e avaliar o desempenho deste. Para atender a essas etapas, é necessário fixar um plano de linha de base, mensurar,
progresso e desempenho, comparar planejado e realizado e tomar medidas. Agora, ferramentas para o monitoramento e controle de projetos. Muitos são os sistemas, as ferramentas e os componentes de monitoramento que oferecem suporte ao gerenciamento e ao controle de projetos, e que podem ser escolhidos de acordo com as demandas e as particularidades de cada organização e dos projetos que dela fazem parte. O importante é que a ferramenta escolhida seja apropriada ao contexto e capaz de viabilizar o monitoramento do desempenho de fatores importantes, como escopo, prazo e custo. Tipos de encerramento de projetos. A entrega de um projeto é tão importante quanto as demais etapas. É nesse momento que se verifica se os esforços foram empregados de maneira correta ou não. Mais do que um simples fechamento, trata-se de uma prestação de contas do trabalho realizado por toda a equipe envolvida, seja o resultado positivo ou negativo. O fechamento de projeto, né? Agora vamos para o final. É geralmente um processo formal e não pode ser deixado de lado, tendo em vista que é o momento em que o projeto será encerrado formalmente e aceito pelo cliente. Conforme apontam Larson e Gray, em 2016, empresas que aplicam bem essas fases estão em constante evolução, ao passo que empresas que não tomam tal cuidado normalmente possuem pouca evolução e acabam muitas vezes cometendo os mesmos erros, né, em novos projetos, os mesmos erros dos projetos anteriores. Em alguns casos, ainda que o escopo defina uma data para o encerramento do projeto, a finalização efetiva não corresponde às expectativas. Nesse sentido, os autores apontam os diferentes tipos de fechamento de projeto em relação ao prazo de entrega. Então, veja os tipos de encerramento de projeto: o normal, prematuro, o perpétuo, projeto fracassado, mudança de prioridade. Como pode-se perceber, os diferentes tipos de encerramento apontam se algo deu certo ou errado, ou seja, se o projeto teve sucesso ou fracasso. Né? Então, vamos lá. Modalidades de avaliação e o levantamento e o uso de lições aprendidas. Então, fechou? Aprendeu alguma lição? Vamos agora pôr em prática nos próximos. O propósito básico de uma avaliação de projeto é aferir como foi a atuação da equipe, dos membros e do gerente do projeto, buscando, assim, compreender até que ponto aquele time conseguiu trabalhar de maneira efetiva em todos os membros do ciclo de vida do projeto. Para que a avaliação seja bem aceita e tenha um resultado positivo para todos os envolvidos, o ideal é deixar claro, no início do projeto, que tal prática será aplicada ao final do mesmo. Em geral, as avaliações de desempenho não são realizadas de maneiras satisfatória, e isso acontece basicamente por duas questões. A avaliação ainda não são realizadas pelos chefes do setor de origem de cada membro da equipe, e as métricas para aferições de desempenho de equipe se baseiam em tempo, custo e especificações e muitas vezes não são claras e objetivas. Basicamente, a avaliação de desempenho dos membros da equipe de projetos tem duas vertentes. Vamos lá. Desenvolvimento por natureza, né, e avaliativa. Então, desenvolvimento por natureza prioriza identificar os pontos fortes e fracos do indivíduo e, no processo, buscar planos de ações para aprimorar o desempenho do mesmo. E a avaliativa visa valorizar o desempenho do indivíduo com o intuito de determinar ajustes salariais ou méritos de desempenho. Finalizando, indo para os finalmente, né? Gerenciamento ágil versus gerenciamento tradicional. No início do novo milênio, alguns métodos de gerenciamento de projetos, conhecidos como tamanho único, não estavam mais conseguindo abordar as necessidades e objetivos dos novos produtos e serviços que estavam sendo propostos. Uma compreensão simplista
do gerenciamento tradicional e do gerenciamento ágil de projetos faz uma analogia ao ato de construir uma casa para explicar a diferença entre eles. Para o autor, em uma abordagem tradicional, os donos da casa só vão se mudar quando esta estiver completamente pronta. Já na abordagem ágil, a casa é construída aposento por aposento, sendo que a cada aposento terminado, o construtor e o cliente avaliam como ficou e efetuou os ajustes, como ficou cada aposento, né, e efetuou os ajustes necessários nos próximos. Tá? Em alguns casos, o cliente poderá optar por fazer mais cômodos ou trocar completamente de ideia sobre as próximas partes da casa, acrescentando ou removendo espaços conforme sua vontade. O gerenciamento tradicional tem como centro o planejamento completo do projeto, do início ao fim. Então, o tradicional começa e termina. Tá? E o ágil, né, não é bem assim, ele é diferente, ele é por partes. Bom, tendo assim, grande probabilidade de alcançar o sucesso, uma vez que o escopo do projeto esteja construído, todos os outros detalhes do projeto serão definidos por meio de uma estrutura analítica do projeto, sendo a maioria dos riscos identificados antes mesmo de o projeto ter início. Ajustes serão feitos, estimativas serão levantadas e recursos serão atribuídos, criando assim o cronograma e o orçamento que darão a linha mestra do projeto. Tá, gente? Então, era isso. Eu tentei focar aqui alguns pontos que eu percebo que podem cair, com certeza vão cair nos exercícios, né? Não posso dizer que todos, lógico, né? Mas alguns pontos bem importantes, né? Que podem ser visados para os exercícios aí das provas e dos avaliativos que vocês vão fazer no decorrer do tempo das fases, tá? Então, desde o início, sempre focando assim em pontos que podem ser bem visado para exercício, tá? Não consigo, de uma forma alguma, falar de todos os itens, tá? Vejam, acompanhem no livro também, vejam algumas coisas, mas sempre memorizando. Por exemplo, isso aqui que eu digo para vocês, ó, memorize o que é desempenho, né? Não é decorar, tá bom? Acho que o decorar não é o legal, mas memorizem, né? Façam uma leitura, tentem memorizar e perceber bem a diferença entre eles para que uma pergunta que venha ali, que venha citada assim, qual o modelo de desenvolvimento da equipe dos 5 estágios? Que você ou comente sobre a normatização que faz parte do modelo de desempenho de equipe de estágios, né? Então, qual que é a sentença correta lá? Aí você vai lá e assinar a sentença correta. Ou de desmobilização, tá? Então, nesse sentido que eu quero que vocês fiquem bem atentos, né? Tentei focar todos eles que podem ser citados nos exercícios para que vocês tenham um bom estudo aí. Tá bom, gente? Era isso hoje e até então como eu falei para vocês, dia 7 de junho, correto? Até mais, bons estudos.